Boa noite, meus irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos a esta casa de orações, de reflexões, de estudos, que possamos ter uma noite aqui agradável, de boas reflexões, possamos sair daqui mais elevados, mais tranquilos, mais felizes do que quando aqui chegamos. Antes da gente iniciar as atividades da noite, eu já vou fazer uma divulgação de uma atividade que nós vamos ter agora no dia 29 de setembro, agora de 2023, na última sexta-feira deste mês. E essa atividade vai ser com o médico oncologista clínico Fábio André Franck. Vai ser ali no auditório da UPF, aqui em Sarandi, a partir das 20 horas, com entrada franca. E o tema da palestra vai ser saúde e espiritualidade. Então é um médico muito capacitado, né, para falar sobre esse tema. E a medicina cada vez mais está se aproximando do espírito, da compreensão que o nosso espírito influencia diretamente no nosso estado de saúde, né? De saúde ou de doença. Então vale a pena agendarem já essa atividade no dia 29 de setembro, na última sexta-feira do mês. Então, para a gente iniciar as atividades, vamos ler uma pequena mensagem de autoria espiritual do Espírito Emmanuel, que tem como título Suprimento. E ele vai nos dizer assim: crê, trabalha e não temas. Deus te apoia e te guarda. Tentações a vencer? Deus te dá resistência. Mais trabalho na vida? Deus te acrescenta a força. Nos problemas difíceis, Deus te iluminará. Se desejas servir, Deus te concede os meios. Por mais lutas à frente, segue e confia em Deus. Então, meus irmãos, vamos nesse instante elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, para que possamos, através da prece, nos conectarmos com essas energias de paz, de harmonia espiritual, tão preparadas com carinho pelos nossos mentores queridos, que labutam nesta seara, sempre nos auxiliando, nos fortalecendo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia aqui na Terra, por todas as experiências que nós desfrutamos, todas como um aprendizado para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos sempre compreender a Tua vontade em nossas vidas. Que nesses instantes em que nos reunimos nesta seara, que possamos comungar contigo, nos aproximarmos de Ti, recebendo as Tuas inspirações, as Tuas intuições, para que nos dê o discernimento, a compreensão da mensagem que será trabalhada nesta noite. Em Teu nome, Senhor, é que iniciamos as atividades desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, o tema das nossas reflexões da noite é uma mensagem do Espírito Emmanuel que tem como esse título: Lições para vencer.
Se a gente estivesse hoje retornando à pátria espiritual, se a nossa passagem de regresso à vida espiritual estivesse carimbada para hoje, e dizem que em muitos casos, quando a gente está nesse processo de desencarne, de separação do espírito do corpo, a gente meio que revê a nossa vida como se fosse um filme que passa muito rapidinho, que a gente vê aqueles principais pontos e experiências que nós passamos aqui nesta oportunidade encarnatória. E se nós estivéssemos então retornando à vida maior, qual a sensação será que o nosso espírito vai levar? Se a gente comparar aqui a vida na Terra como uma guerra em que nós estamos lá na frente de batalha, em contato com o atrito, em contato com os desafios, com as dificuldades, será que a gente, se retornasse hoje, teria a sensação de que somos um soldado valoroso, vitorioso, que cumpriu com a sua missão, com as suas tarefas? Ou somos aquele soldado covarde ou rebelde que retornou para a retaguarda sem cumprir devidamente as suas tarefas, os seus compromissos? Então a gente vai buscar refletir um pouco sobre esse espírito de vitória. A vitória no sentido da gente estar aqui, desempenhar as nossas tarefas e quando retornarmos ao plano espiritual, a gente olhar a nossa ficha e dizer, fiz o que eu tinha que fazer, né? E aí Emmanuel vai nos trazer algumas lições, algumas orientações que vão nos ajudar para que a gente tenha mais facilidade para vencer, né? E uma primeira reflexão que eu acho sempre importante de enfatizar é que o Evangelho de Jesus, ele é um roteiro de vida prática. O Espiritismo busca trazer o Evangelho de Jesus de volta, mais claro, mais trabalhado, mais evoluído de acordo com as noções modernas, os conceitos filosóficos que a gente já tem. E Jesus, ele não veio aqui fundar uma religião, ele não veio trazer dogmas, não veio trazer elementos teóricos de salvação. Jesus veio aqui como aquele soldado que vem praticar aquilo que ele diz, o caminho é esse. Faça assim como eu estou fazendo. Toda a vida do Cristo é uma exemplificação dos seus ensinamentos. Ele não escreveu nada de próprio punho, justamente porque a vida dele era o seu livro. O conteúdo das leis divinas estavam na sua prática. Então, sempre quando a gente fala de evangelho, e a gente fala de doutrina espírita, são conhecimentos da vida prática, do dia a dia. Não tem nada teórico, é tudo absolutamente funcional e executável. E Jesus, já naquela época, nos dizia que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E essa é uma reflexão importante, porque a gente vem aqui para o plano físico e nos esquecemos de que somos seres espirituais e passamos a viver apenas a experiência do corpo, as necessidades da matéria, do corpo físico. E muitas vezes as necessidades que o mundo nos apresenta são diferentes das nossas verdadeiras necessidades espirituais. E aí o que é vencer na vida, né? Às vezes a gente ouve aqueles pais que dizem, não, eu vou colocar meu filho na escola, porque aí ele vai estudar para ser alguém na vida.
Até a gente entende a boa intenção e é correto a ideia do o aprendizado, o desenvolvimento intelectual é sempre importante. Mas como se alguém que tivesse uma condição por conta de um emprego melhor, de uma dotação intelectual maior, fosse isso representar efetivamente o verdadeiro sucesso na vida, um vencedor na sua existência. E para o mundo, o que o mundo considera como alguém que venceu? O mundo nos apresenta alguém que conquistou a fama, os holofotes, né? E aí quantas pessoas praticam as maiores bizarrices para ter os chamados 15 minutos de fama, para ficar famoso, né? Ou então o vencedor é aquele que construiu patrimônio financeiro, que é rico, que tem dinheiro, que tem o poder que isso traz. Ou aquele que tem a condição de usufruir, por exemplo, dos prazeres da vida, do sexo, da alimentação, até ao máximo. Essa seria a pessoa vitoriosa pelo olhar do mundo. É o que a gente chama de um hedonismo moderno. Ou seja, viva com um objetivo no prazer, como se esse fosse o final da rota, do caminho. E, na verdade, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita vai nos falar que os vencedores realmente são aqueles que conseguiram transformar-se para melhor, evoluir espiritualmente, cumprir as suas tarefas do espírito imortal. E aí eu lembro de uma conversa do espírito André Luiz, lá no livro Nosso Lar, quando ele se encontra lá numa colônia espiritual, e ele escuta um termo de alguém que era uma pessoa chamada de completista. E aí ele diz, mas o que vem a ser uma pessoa completista? E é interessante a definição que o amigo dá. Ele diz assim, completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as oportunidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferece. Esses casos, embora raros, existem. Passam frequentemente para o plano espiritual pessoas anônimas, sem fichas de propaganda terrestre, mas com um imenso lastro de espiritualidade superior. Ou seja, alguém que retorna com a aprovação, alguém que retorna melhor do que quando veio aqui para o plano físico. E esses, infelizmente, não são a maioria dos casos. A maioria de nós patina. A gente vem aqui com alguns objetivos e a gente cai nos mesmos erros, né? A gente deixa de aproveitar as oportunidades para nos enriquecermos e retornamos ao plano espiritual com aquela nossa malinha vazia. Aquele olhar para trás, assim, aquela sensação de tempo perdido, de não ter aproveitado as oportunidades para crescer. E Emmanuel, então, vai nos trazer várias lições para que a gente busque valorizar mais esse espírito que precisa de amparo, que precisa de atenção. E ele começa dizendo assim, evite as preocupações desnecessárias, reconhecendo que certos acontecimentos da vida, qual ocorre com o dia e a noite, surgirão sem qualquer interferência nossa. Quantas preocupações, quantas coisas a gente leva com a gente em termos de aflição sobre fatos que a gente não tem o menor controle. Uma vez numa casa espírita, uma senhora veio muito aflita porque ela soube que o nosso Sol, né, que nos traz vida, que permite a vida aqui no planeta Terra, que ele um dia iria terminar o seu combustível
e ele iria se expandir e depois como que implodir e inviabilizando a vida na Terra. Só que isso vai acontecer, é sabido pela ciência, daqui bilhões de anos. Daqui bilhões de anos nós talvez seremos espíritos puros, organizando galáxias por algum canto aí do universo. Que tipo de aflição é essa que não nos diz respeito de forma alguma? E constantemente a gente está assim, se metendo em preocupações, em situações que não vão nos trazer nenhum benefício. E nos amarram num patamar espiritual inferior, difícil, né? Que nos deixa mais distante com a conexão espiritual mais elevada. Uma outra lição de Emmanuel, ele vai nos dizer: a cordialidade para com todos lhe fará base na sustentação da própria harmonia, porquanto a cordialidade dos outros é ingrediente muito importante na aquisição da paz que procuras. Nós estamos numa época e que às vezes a gente está um pouco automatizado. Às vezes eu vejo assim, chego na padaria lá para pegar pão, e chega alguém e diz: eu quero 5 pães. E a pessoa não diz nenhum boa tarde, nem um muito obrigado. Ela não espera a sua vez dentro da ordem lógica de quem chegou primeiro para ser atendido. Isso para citar um exemplo simples. Quantas vezes a gente entra numa espécie de vácuo, como se nós somente existíssemos na vida. A outra pessoa é uma coisa na nossa frente. Então a cordialidade, essa questão de você ter um olhar mais humano da outra pessoa, com mais paciência, com mais tolerância, vai ser um advogado de defesa em relação àquelas pequenas quedas que todos temos. E todos estamos vivendo numa comunidade e somos codependentes. Sozinho nós não vamos alcançar as regiões superiores. Mais cedo, mais tarde, dia para frente, dia para lá, nós vamos necessitar de alguém, de uma palavra, de uma orientação, de um conhecimento que nós ainda não temos. Então a cordialidade é uma estratégia que nos permite estabelecer esses laços, essas redes de simpatia, que produzem energias que nos auxiliam a ter mais paz, a ter mais harmonia interior. Depois ele vai dizer: cultive a bondade e o pensamento reto. No entanto, porque já possas fazer isso, não menosprezes aqueles que se te afiguram errados, de vez que provavelmente, em futuro próximo, terão galgado um grau de elevação que despenderás talvez muito tempo para alcançar. Então nós temos que ter o cuidado de pensar no bem, viver no bem, fazer as coisas corretas, mas não menosprezar aquelas pessoas que a gente acha que estão em nível inferior a nós. Talvez em alguns aspectos a gente já tenha desenvolvido algo que a pessoa ainda não desenvolveu, mas em outros aspectos ela tem aprendizados que eu ainda não tenho. Então, o nosso olhar deve ser sempre esse olhar de indulgência, de tolerância e de nunca subestimar o valor do outro. Depois ele nos diz: ilumina-te com a verdade, distribuindo-a em veículos de amor. Entretanto, não lhe uses o clarão para destacar as chagas alheias, porque o poder supremo que te auxiliou caridosamente a obter mais luz, saberá dissipar as sombras nas quais, porventura, ainda se envolvam muitos de nossos irmãos. Bezerra de Menezes tem uma frase importante que ele diz que o mal não deve ser considerado. Sempre é importante
a gente maximizar o bem, as atitudes boas, nobres, as qualidades de alguém e minimizar os defeitos. Minimizar aqueles pontos que ainda precisam ser trabalhados. Porque da mesma forma que eu gosto quando as pessoas têm paciência para comigo, é preciso que eu tenha também esse olhar de paciência para com o nosso irmão. Então ele diz, desculpa sempre, sejam as ofensas como forem, refletindo nas faltas e débitos em que temos sido infinitamente perdoados. E o perdão talvez seja um dos hábitos e dos caminhos assim mais desafiadores para o cristão. Perdoar aquelas coisinhas pequenas, beleza, às vezes nem é um perdão, é uma desculpa, né? Mas às vezes alguém nos feriu, alguém nos fez um mal. E às vezes a pessoa não se arrependeu. E se ela pudesse, ela faria de novo. E aí o Evangelho de Jesus nos diz, perdoar 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. E a gente vai aprendendo com as reflexões dos Espíritos que quando eu perdoo, isso não é bom para aquela pessoa que me ofendeu. Isso é bom para mim. Porque eu me livro de uma carga energética muito negativa, muito perturbadora. São como que algemas que me retêm na escuridão. E quando eu perdoo, quando eu viro a página e eu deixo as leis divinas o cuidado de tratar desse alguém, porque nós sabemos que nenhum mal passa impune e a justiça divina vai agir no seu tempo sobre todas as nossas ações. Mas se eu deixo isso para as leis divinas e passo a focar no bem, eu consigo andar mais leve. E aí o meu passo vai ser mais acelerado rumo ao meu desenvolvimento espiritual. Nem sempre esse perdão vai ser imediato. E vai ser assim, tudo bem. Mas o que se espera de nós no primeiro momento é não revidar o mal com o mal. E é fazer o bem que está ao nosso alcance. É óbvio que o Evangelho não exige aquela fraternidade que a gente tem, aquele amor mais próximo que a gente tem em relação a um familiar, a um amigo. Mas é esse sentimento, pelo menos, de justiça e de harmonia com o bem. Daí ele segue dizendo, corrige amando, onde anotes a presença do erro, aproveitando o exemplo do cirurgião, que não corta além da necessidade de preservar a vida. A gente vê às vezes aqueles casos, né? A criança lá está aprendendo alguma tarefa, alguma coisa, e porque ela é criança, está aprendendo, ela comete um erro. E aí o pai ou a mãe vai, mas você é burro, você não vê que é isso, que é assim, papapá, papapá. Veja, nós precisamos corrigir com amor, com docilidade, para que a nossa verdade não seja aquela pedra jogada no rosto. A nossa verdade ela tem que ser oferecida, para que aquela pessoa consiga administrar a corrigenda e possa evoluir, possa transformar-se. Na pancada, a gente não vai conseguir corrigir ninguém. A gente só vai gerar dissabores, só vai gerar inimizades, criando problemas que não seriam necessários. Depois ele vai falar muito sobre o trabalho. Ele vai dizer, valoriza o teu lugar de trabalho, por mais ínfimo que te pareça, nele rendendo o máximo de bem ao teu alcance, entendendo que o mar não substitui a fonte, e a fonte que não para no próprio curso,
chegará inevitavelmente à imensidade do mar. Às vezes a gente considera a nossa tarefa, o nosso trabalho, algo desagradável, algo de menor importância, algo que não produz aprendizado para nós. Mas isso é um grande engano. Nós estamos colocados pela lei divina nas circunstâncias corretas para o nosso desenvolvimento. E o trabalho tem o seu valor, independente de qual seja. Às vezes, socialmente, determinadas tarefas têm um holofote maior. Mas, se não é a gotinha d'água, não existiria o oceano. Cada um de nós é uma peça pequena, mas importante na engrenagem desse tecido social, desse relógio perfeito que é a vida. Auxilia, educando aos que te reclamem amparo, de modo que a suposta autossuficiência não te esfrie o coração, e de maneira que a tua generosidade em descontrole possível, não cronifique a servidão e a dependência. Nesse caso, fazer o bem, ele tem essa questão do equilíbrio, né? A gente não deve esfriar o coração e ver uma pessoa passando necessidade e pensar, ela que se vire, o problema é dela, o problema não é meu. Se você tem um olhar e viu, e você pode fazer algo, é Deus te dando a oportunidade de ser útil, de valorizar o teu tempo, de servir. Por um outro lado, nós temos que evitar aquela subserviência, aquela dependência. O Divaldo Franco, uma vez numa palestra, comentava que numa instituição o pessoal se ufanava de estar atendendo a 4ª geração de uma família no departamento de assistência social. Então vocês imaginam, você tinha lá a bisavó, que hoje é bisavó, que recebia bolsas, né, recebia auxílio, alimentos e tal. Ela teve uma filha, depois veio o neto, e agora o bisneto, que continua recebendo doação de alimentos. Obviamente que o auxílio numa situação de emergência é importante, mas aquele ditado, né, ensina a pescar e não dá o peixe. É claro que se a pessoa não sabe pescar, até que ela aprenda a pescar, você tem que dar o peixe, senão ela vai morrer de fome antes que aprenda. Mas você não pode perpetuar esse tipo de dependência, porque todos nós somos seres criados para o desenvolvimento, para a evolução, né? Circunstancialmente, às vezes é necessário esse tipo de amparo. Mas a gente tem que ter esse cuidado também, de não, por orgulho, eu sou o bom, de manter pessoas debaixo da minha asa e não deixar que essa pessoa caminhe, se desenvolva, ganhe musculatura. Ama com todas as forças do sentimento. Talvez essa frase resuma tudo. Se a gente praticar isso em plenitude, não precisamos de mais nada, né? Mas ele diz, contudo, não exijas a retribuição dos entes queridos, de vez que amar igualmente significa compreender. E muitos daqueles que amamos devem carinho e abnegação a outros seres, a fim de se realizar na plenitude do amor que aspiramos a alcançar em auxílio a nós mesmos. Eu sempre lembro, né, de uma senhora muito chorosa que foi conversar com o Chico Xavier, e ela lamentava que ela fazia todo o esforço no lar, provia os seus familiares de alimento, mantinha a casa asseada, fazia todo o esforço para que doava da sua melhor emoção, visando a harmonia de todos.
Mas o seu esposo e os seus filhos nunca estavam satisfeitos, sempre reclamando, sempre a espizinhando, sempre cobrando algo a mais. Todo o esforço dela nunca era suficiente. E Chico vai dizer uma coisa interessante para ela. Ele diz assim: você, irmã, tem que começar a descobrir e se alimentar do próprio amor que a irmã dá. Às vezes a gente ama, a gente alimenta o outro, mas se ressente da retribuição, se ressente do retorno que não vem. A ingratidão que muitas vezes acontece. Você ajuda uma pessoa e a pessoa, vira as costas e tu não fez mais do que a obrigação. E aí a gente precisa desenvolver esse sentimento que seja pleno a ponto de ele nos suprir. E a gente não exija do outro algo que o outro ainda não pode dar para nós. Não permitas que desilusões e provas te impeçam de trabalhar, porquanto a divina providência em qualquer ocorrência difícil nunca te faltará com os recursos precisos, em matéria de amor e de apoio material, para que não te omitas nos encargos que te competem. Então, a lição é perseverar no bem até o fim. Muitas vezes, a gente com as melhores intenções traça projetos, executa ações e aquilo fracassa. Aquilo não dá certo, aquilo não tem ressonância. Mas aquilo nos serve de aprendizado, de reforço do nosso íntimo, para que mais na frente eu consiga, no tempo certo, fazer o melhor. Então, jamais as desilusões devem nos tirar aquele vigor, aquela determinação, aquela alegria de trabalhar no bem. E por fim, ainda mesmo quando te acredites sob proteção imbatível, no que se refere às disponibilidades terrestres, trabalha sempre, porque ninguém vence os caminhos de acesso à felicidade quando não se dedica a servir e mais servir. E eu me recordo de um comentário de uma tia que já se encontra no plano espiritual e era professora, e uma vez ela comentou que a única coisa que ela se ressentia, agora refletindo sobre a existência aqui, era aquelas páginas em branco nos cadernos da existência dela. Ela fez essa analogia com a profissão que ela tinha. Se a gente se dedicar a fazer o bem e a servir, nós vamos nos sentir cada vez mais felizes, alegres, plenos, e independente de quando for o nosso regresso à vida maior, nós vamos regressar com a consciência tranquila, com a paz interior, com a sensação do dever cumprido. Obrigado, Senhor, por essas noites de paz e de harmonia que recolhemos nesta seara, oportunidades benditas ao nosso crescimento. Fica conosco para que possamos cada vez mais compreender e viver a Tua mensagem em nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, o passe foi providenciado. Muita paz, muita luz, tenhamos uma semana de tudo de melhor. Até semana que vem, se assim Deus o permitir. Fiquem bem.